Fala pessoal, beleza? Bom, como vocês estão vendo, hoje a conta completa 69 dias e ontem a gente chegou a Imperador na RTA. Então eu quis começar o vídeo já nessa tela, né, para mostrar para vocês, deixar registrado e documentado o tempo da conta, né? Hoje ela está com 69 dias e também para trazer algumas atualizações em relação ao primeiro vídeo que eu tinha postado. Quando a conta tinha 24 dias apenas, a gente pegou Champion e eu fiz um primeiro vídeo mostrando as builds dos personagens. Então eu decidi regravar esse vídeo, trazendo algumas atualizações e algumas melhorias, personagens novos também que a gente conseguiu estar utilizando. E principalmente para deixar registrada essa conquista que para mim, pelo menos, é bastante significativa. E já comentem aí se vocês conhecem alguém que tenha feito melhor, né, ou algo parecido, né, Imperador em menos de 69 dias ou algo do tipo. Eu desconheço, não sei se isso seria um recorde no Epic 7 ou pelo menos nível Brasil, mas se vocês conhecem alguém que tenha registrado algo parecido ou melhor, deixem nos comentários também porque eu quero saber, tá bom? Sem mais muita enrolação, agora vamos aqui para a tela da RTA. O win rate, como vocês estão vendo, tá baixo, né? 41,4% é um win rate negativo, mas é muito difícil manter um bom win rate jogando tantas partidas, né? A gente jogou já nessa season 1075 partidas e principalmente numa conta tão nova, né? Tem sido um desafio bem grande para mim. Mas, como vocês podem ver, a gente fez algumas sequências de vitórias, a gente teve algumas sequências de derrotas também, né? Aqui a gente perdeu 4 seguidas. Mas aqui, por exemplo, a gente fez acho que 8 ou 9 vitórias seguidas. Então, enfim, essa é a pontuação, esse é o win rate. E vamos agora para os personagens. Em alguns personagens, eu mudei algumas coisas em relação ao vídeo anterior. A gente tem personagens novos também, outros ainda continuam igual. Então eu vou comentando com vocês aqui ao longo do vídeo para a gente ir se entendendo. A Sigurd não mudou nada, tá? Para quem não assistiu o primeiro vídeo, vou dar um disclaimer. Eu nem lembro se eu cheguei a comentar sobre isso antes ou não, mas enfim. Já adiantando, né, caso alguém tenha dúvida ou pergunte, isso aqui foi o único investimento financeiro que eu fiz no jogo, tá? Foi esse pacote de itens para Sigurd Porta-Bandeira. Eu acho sim esse investimento muito bom. Eu paguei R$ 170 e, cara, honestamente, eu duvido muito que se eu tivesse comprado os mesmos R$ 170 em folha, eu conseguiria farmar um set parecido com esse aqui, tá? 277 de speed ainda é a speed mais alta da conta. Ela bateu mais de 200 de eficácia aqui, né, por conta do artefato e do imprint. Então, esse aqui, já respondendo caso alguém tenha essa dúvida, foi o único investimento financeiro que eu fiz no jogo. A Setsuka, a gente mudou algumas coisas, não em relação ao equipamento, mas eu consegui uma cópia dela no evento de evocação seletiva da Aliança que está rolando, né? Então, deu um imprint para ela aqui e também peguei 2 cópias do artefato aqui, né? Na verdade, 2 unidades do artefato, porque eu não tinha o artefato dela. Isso aqui faz muita diferença, cara. 32% parece uma chance baixa, mas isso aqui proca muito, cara, muda o jogo, tá? Fica outra boneca, vale muito a pena se você não tem ainda. Aproveita que o evento ainda tá rolando. A Flan também, eu mudei algumas coisas. No vídeo anterior, ela tava com bota de velocidade, então ela tava com um ataque ridículo, né? Ela tava com acho que 3.400 de ataque, algo do tipo. Não que agora esteja muito melhor do que tava, mas a gente conseguiu uma bota de ataque aqui para ela. E ficou dessa forma. Ainda acho que tá bem ruim, tá com ataque muito baixo, tá muito papel, né? Tá com pouco HP. 307% de dano crítico, apesar de estar de repost, dava para ser melhor. Eu já vi flans muito melhores que essas, mas foi o que a gente conseguiu aí nesses 68 dias. A Hekate eu não tava usando, tá? Eu fui buildar ela só ontem, já depois que eu tinha pego o Imperador. Eu não tava usando porque, cara, como eu comentei no vídeo anterior, eu realmente farmei pouquíssimo Wyvern, então não tinha gear pra ela. E aí quando lançou esse set novo, eu dei uma boa farmadinha ali, a gente conseguiu montar uma Hekate, que pra mim tá decente, tá?
Não acho essa resistência ruim, porque, como vocês podem ver, ela não está usando imunidade. Então, principalmente quando você pega uma ML de N contra, né, que ela é o principal counter, pelo menos no dia de hoje, mesmo sem imortal, pode acontecer dela acertar o selamento, e aí, cara, tua Hecate não serve mais pra porcaria nenhuma, tá? Então, não acho essa resistência de todo ruim, não, tá? Mas ficou dessa forma, 196 de speed, tá bem lentinha, o HP até que tá razoável, o ataque também achei bem interessante, mas, de forma geral, pelo tempo da conta, eu gostei do resultado, tá? Selene a gente não mudou nada, ainda é uma Selene padrão. A Sérmia, a única diferença é que no vídeo anterior tinham dois equipamentos que não estavam nem reforjados e eu estava usando da mesma forma, tá? Eu não estava sem recurso na época, mas ainda estava utilizando. E agora eu só terminei de reforjar aqui os equipamentos e meio que fechou a build, tá? Também não acho que seja uma Sérmia incrível, tá com pouco HP também, mas é uma Sérmia mais ofensiva, né? 2157 de def, eu acho que é uma def interessante para ela. E aproveitar o gancho, já que a gente está falando sobre equipamento e boneco, para dar uma dica para vocês, né? Pelo menos algo que ficou muito claro para mim ao longo dessa jornada e desse rush em busca do Imperador. Cara, o Epic 7 se trata mais de boneco do que de gear. Pelo menos até o Imperador. Se você não joga full cleave ou full agro, tipo, disputando full por speed, gear importa muito menos do que boneco. De maneira geral, você vai ganhar muito mais partidas tendo boas respostas dentro do draft do que necessariamente tendo gear muito superior e equipamentos incríveis. Eu acho que boneco ganha muito mais jogo do que equipamento. Pelo menos até o Imperador, tá? E dentro do estilo de jogo que eu faço, tentando jogar mais counter, mais voltado pro bruiser, às vezes agressivando um pouco quando dá para agressivar, mas dentro disso daí, o que ficou muito claro para mim é que boneco sim ganha muito mais jogo do que gear ainda no Imperador, tá? A não ser que você dispute por speed, aí você vai ter que ser mais rápido que o cara, não adianta, o gear vai ganhar sempre, tá? Mas, agora, fazer um outro adendo aqui, né? A gente tá falando de boneco. Eu tinha falado sobre isso no vídeo anterior, e eu acho importante reforçar. Como vocês estão vendo, eu peguei realmente muitos bonecos do meta, tá? Eu tive realmente muita sorte. E, cara, isso não depende de mim, tá? Com certeza isso me ajudou muito nesse processo, não vou negar, é indiscutível, não tem como dizer que eu não tive sorte, que eu não fui ajudado por ter pego bonecos do meta tão fácil, mas não acho que isso tire o mérito da conquista, tá? Facilitou sim muito a minha vida, mas, cara, eu realmente me esforcei bastante, foi realmente muito difícil chegar a Imperador numa conta tão nova. E por que eu tô falando sobre isso? No evento que tá rolando agora, né, de selecionar um boneco ML, a 5 estrelas a escolha, eu tava muito em dúvida entre pegar a Belian ou pegar a ML Selene. Porque, cara, a Belian é um boneco que se você joga competitivamente, se você é competitivo, se você quer ganhar as partidas, se importa com a RTA, é um boneco resposta muito forte que você tem que ter na conta. Principalmente contra a cleave, né, ela para muito alguns cleaves em composições que dependem de seu burn para funcionar. Eu tava tomando muito cleave pra ML Lud, tava apanhando muito pra Frieren, então o Belian era um boneco muito importante pra minha conta e eu queria muito pegar ela, apesar de também querer muito pegar a ML Selene. Tem algumas situações na RTA que durante o draft você percebe que você tem que agressivar. Até Champion, né, até o vídeo anterior, meu time era só full bruiser, não tinha nada muito agressivo, não tinha nenhum boneco que rodasse com speed, era um time muito passivo, sabe? Eu dependia de que as coisas acontecessem pro meu time jogar, ou pro fazer alguma coisa, ou enfim, ter chance de tentar um comeback. Só que tem draft que não funciona, cara. Se você jogar sempre só para trás, vai ter muita partida que você vai perder. Tá? Tem draft que você tem que agressivar. E aí por isso que eu queria pegar a ML Selene. E aí, novamente, eu tive muita sorte, fui muito ajudado e dei uma cagada absurda de pegar a Belian na evocação do Luar um dia antes de escolher o boneco no seletor do evento. Então, cara, acontece, acho que o jogo só quis me ajudar, mais uma vez, né? E aí a Belian ficou dessa forma.
Eu não tenho Elbris para usar nela, então fiz ela bem mais tanque, com um pouco de resistência, um pouco de eficácia, mais de 30k de HP, né? Tá de Aura aqui também, para mitigar um pouco do dano recebido pelos companheiros do time. E ficou dessa maneira. Também é um boneco muito difícil de usar, né? Porque dessa forma ela não bate nada, ela causa pouquíssimo dano. Mas ainda é um boneco resposta muito forte quando bem encaixado, tá? A Barunca é o pior boneco da conta. Antes, no vídeo anterior, era a Chloe, né? A Mage. Agora, com certeza, a Barunca. Essa Barunca tá do mesmo jeito, não mudei absolutamente nada. E eu preciso urgentemente farmar pra ela, porque essa build tá péssima, tá? A Dini eu não tinha. Novamente, também tá com os equipamentos aqui sem reforjar, como vocês estão vendo, porque também tô sem material. Mas é um boneco que eu também não tinha até o vídeo anterior. E, cara, ela já ganhou algumas partidas, tá? Nesse processo aí, nessa trajetória até o Imperador. Ela já ganhou algumas partidas quando bem encaixado. E ficou dessa forma: 243 de speed, 100% de taxa, dano crítico baixo, né? Mas, cara, funciona, ela tá batendo bem, tá? Quando bem encaixada, ela funciona, ela faz o que ela tem que fazer. E agora, a Celine com skin, né? A gente conseguiu pegar a skin na season anterior. A conta estava com 11 dias quando a season terminou. E a gente conseguiu fechar mestre. Minto, eu acho que estava com 11 dias quando eu peguei mestre. A season foi acabar um pouquinho depois, não lembro ao certo, mas foi algo do tipo. E, cara, essa boneca me surpreendeu muito, tá? Eu não sabia que eu tinha gear pra fazer isso aqui. Eu sei que não é uma Celine incrível, mas pra minha conta e pro tempo de conta que a gente tá hoje, isso aqui pra mim ficou absurdo, tá? 262 de speed, 3.300, quase 3.350 de ataque, né? 100% de taxa, com 299 de dano crítico. Eu não sabia que eu conseguiria colocar esses status ofensivos com tanta speed para minha conta, tá? Isso aqui para mim ficou pro meu nível de conta, isso aqui tá surreal. Eu acho que é o melhor boneco da conta, sem dúvida. A Mage agora, quem assistiu o vídeo anterior deve se lembrar, ela tava com 7 represália, o que é horrível para ela, ela tava muito lenta. Então, muitas vezes ela nem jogava, né? Tanto que eu comentei que eu só picava principalmente contra Rinak para reduzir o dano adicional. Mas, mas eu consegui colocar um set nela de speed, continua muito lenta, mas agora ela tá com o artefato Origem da Água, que compensa um pouco a velocidade tão baixa, né? Esse artefato, cara, acreditem se quiser, eu não tinha ele até no momento do último vídeo. Eu não tinha pego nenhum. Depois eu peguei vários, consegui deixar aí quase mais 30. Isso aqui, cara, melhora muito o boneco. Muito, muito mesmo. E ela ficou até um pouco melhor, inclusive, tá? Ela tava com 203% de eficácia, se não me engano. Agora a gente conseguiu deixar com 231. Aumentando razoavelmente a speed. Claro, perdeu um pouco de HP, mas 18k ainda acho que é bem ok, tá? Área, a gente não mudou nada. Continua da mesma forma. Exceto pelo equipamento exclusivo que ela recebeu agora na última atualização, né? Mas ainda tá com os mesmos itens. Eu pretendo mudar esse artefato, tá? Eu quero colocar Durandal, que como ela tá de counter e rolada no chão muito lenta, pelo menos com Durandal ela vai ganhando mais prontidão, tá? Então ela vai pulando na barra e à medida que ela for atacada, seja em área ou focada durante a partida. Mas tá da mesma forma ainda, só mudou o comando exclusivo. Eu acho que tá ok. Tá? Pra mim isso aqui é uma área razoável. 25k de HP com 318 de dano crítico. Essa resistência eu não acho ruim, tá? Eu não acho que isso aqui seja mal aproveitado. Não acho que esteja sobrando. Porque apesar dela ganhar resistência pela passiva em proporção ao HP, cara, com 25k de HP e 100% de res, é muito difícil ela tomar algum debuff. Tá? Então, não acho que a resistência seja uma ideia ruim para esse boneco. A Lunadine eu não tô usando. Ela até perdeu alguns itens aqui, ainda tá favoritada, mas não tenho picado ela. O Arb, o Arb ainda continua igual, também não mudei nada, um Arb padrão. A ML Urra também não mudei nada, ainda tá com os mesmos itens. BBK, a mesma coisa também, a BBK para jogar com o Setsuka, né, com Repulse, também não mudei nada.
E a MLDN, que é a boneca nova, foi um dos últimos bonecos aí que a gente buildou. E ficou dessa maneira. E também não acho que essa eficácia e essa resistência sejam ruins, tá? Apesar dela já ganhar 200% de eficácia pela passiva quando ela tá com o mortal, 235 não é ruim, tá? Até porque a minha Chloe, mesmo com 231, né, que ela tem aqui de resistência, eu não sei se eu tô falando errado, cara. Eu não sei se agora eu falei eficácia, se eu falei resistência, mas enfim, estamos falando de resistência. Mesmo com 231% de resistência, cara, acreditem se quiser, a minha Chloe ainda toma debuff às vezes. Tá? E não tô falando de habilidade que ignora a res, não. Já tomei, por exemplo, strip da Sigurt porta-bandeira. Ela já conseguiu stripar minha Chloe, mesmo com 231% de resistência. Então, no caso aqui, voltando, né, para MLDN, não acho que esses 35% aqui seja mal aproveitado ou excedente na build. E a mesma coisa para eficácia, tá? O que acontece muito, né? A galera tá buildando a Hecate com esses dois conjuntos novos aqui, e daí ela fica sem imunidade. Então, apesar de não ter imortal, né? Então ela não vai ignorar a resistência. É bom ter um pouquinho de eficácia, pelo menos na minha opinião, porque, cara, eu já ganhei jogos, porque eu peguei uma Hecate sem imunidade, e aí eu consegui acertar o selamento nela, mesmo estando sem imortal, e aí não ignorando a resistência, né? Então, não acho que essa eficácia e essa res na build sejam over, não acho que isso aqui é desperdício, mas também não acho que esteja uma MLGN incrível, né? Não tá com tanto HP, tá lentinha, mas foi o que a gente conseguiu fazer nesses 68 dias. Bom, pessoal, antes da gente encerrar o vídeo, eu só queria deixar alguns recados, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não jogam RTA, ou porque não sabe jogar, ou porque tem medo de perder ponto. Tem muita gente aí com 2, 3 anos de conta e às vezes sofre para chegar a mestre, ou não consegue nem chegar ao mestre, né? E, cara, eu acho que só pra gente fechar mesmo, a dica que eu tenho pra vocês é só joga, cara. Pensa que você não tem nada a perder. Perder ponto ou não vai fazer diferença se você continuar no elo baixo. Então, se for para perder ponto, pelo menos perca tentando ganhar, porque é inevitável, cara. Quanto mais partida você joga, mais você aprende sobre o jogo, mais você entende como as coisas funcionam, melhores serão teus drafts. Isso vai te motivar a melhorar as builds dos teus personagens também, para ter mais opção para usar ali dentro da RTA. E, cara, você só vai no sub de elo jogando, não tem muito pra onde correr, tá? Então, perde esse medo bobo aí, vai jogar RTA, porque você não tá perdendo nada, tá? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Claro, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade para deixar aí embaixo e a gente vai se falando, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, tamo junto, falou!